Nós possuímos 9 inteligências múltiplas. Muitas pessoas não sabem disso e nós achamos que é muito importante para que você possa entender um pouco mais e você compreenda esse mundo que está lá fora, porque é dessa forma que eles nos enxergam, muitas vezes dentro das empresas, né? E você tem que usar isso porque você tem essas suas inteligências estão natas dentro de você e cada um tem aí de uma maneira mais aparente ou não. Cabe a você identificar a sua própria inteligência para que você possa, então, ir atrás do seu desenvolvimento pessoal e profissional. A primeira que nós falamos é a inteligência espacial. Aquelas pessoas que conseguem enxergar de uma certa forma a condição tridimensional sobre localização, sobre o que ela tem. Né? Uma ideia simples para isso é o satélite. Por exemplo, quando você liga no seu GPS, tem pelo menos 2 a 3 satélites que se interagem entre eles nas posições para que ele possa identificar onde está o seu veículo. Né? Isso é uma condição de inteligência espacial criada para essa condição. Uma pessoa que faz uma escultura dentro de com um pedaço de madeira que transforma aquele tronco de madeira numa imagem, ele tem uma condição tridimensional. Se vocês procurarem, se vocês fizerem googarem, né, que é o termo mais utilizado na internet, googarem e colocarem formas de pedra-sabão, vocês vão ver que tem artistas famosos que fizeram a imagem de uma pessoa e o que cobre ela, o véu, parece que é um véu de verdade cobrindo a própria imagem, né? É uma condição espacial, né? Transformar uma pedra-sabão numa escultura, né? Numa paisagem ou até mesmo numa pessoa. Legal? Temos aí, número 2, a condição da inteligência naturalista, né? Naturalista é tudo que está relacionado ao meio ambiente onde nós vivemos. Tem pessoas que têm essa necessidade de trabalhar, entender melhor o meio ambiente, né? Sobre aquilo que nós utilizamos, qual a influência que tem isso na nossa condição existencial daqui para o futuro, né? Essa proteção com o meio ambiente, o environment, como os americanos gostam, e tem muito trabalho, muita pesquisa por detrás disso. Tem pessoas que têm parece que elas nasceram para essa condição entre fauna e flora, conhecem muito bem a vegetação, parece que tem sentido para ela. Tem pessoas que olham para a natureza e não entendem nada, não veem nada sobre isso. Mas essa condição naturalista é essa visão, não é uma pessoa que simplesmente olha para uma paisagem, ela realmente enxerga por detrás de uma árvore a necessidade daquela árvore naquela posição, na relação, toda essa estrutura organizacional que existe dentro do nosso meio no nosso meio natural. Então é importante você também pensar um pouquinho nisso. O terceiro, obviamente, é a condição musical, a inteligência musical. Eu dou um exemplo muito disso relacionado a pessoas que tocam pianos, né, ou teclados. Mas aquela que toca piano, ela precisa tocar com as 2 mãos, ela também precisa tocar com os pés, né? E quando você usa essas coordenações motoras e você faz uma interpretação dos desenhos, que é a partitura, você utiliza do seu cérebro diversas partes simultâneas, né? E isso dá uma grande inteligência para essas pessoas quando pratica a arte na questão musical. Então pense nisso, se você toca, você já está com uma boa vantagem na frente de muitas pessoas, pense nisso. Também temos o número 4, que é a inteligência linguística, né? São pessoas que têm muita facilidade em línguas diferentes, compreensão, ela aprende rápido uma língua do outro país, ela consegue interpretar e guardar isso dentro dela, porque muitas vezes é decorativo, você pega o inglês, você decora as palavras e você tenta usar, mas quando você começa a raciocinar, você vê que existe uma mudança na condição coloquial das palavras, né? O inverso delas, e isso daí, para muitas pessoas é gravado, para elas não, é compreendido. Então elas compreendem muito mais, elas detalham muito mais, elas conseguem ter uma tradução muito rápida, elas têm uma oratória, um repertório muito grande no falar com as pessoas, né? Então o mundo linguístico é bem isso. Também temos a inteligência corporal, sinestésica. O importante da sinestésica, nós temos diversos esportistas aí que sobressaíram. Nós temos, por exemplo, o Rei Pelé no futebol, né?
Mas também temos outros, temos aí o Neymar, que supostamente é o novo Pelé aqui no Brasil, mas temos aí o Cristiano Ronaldo, para quem gosta da jogo da Europa, temos o Messi, tivemos o Maradona, não importa, são pessoas com uma inteligência corporal muito grande. Mas temos outros esportes, como Ayrton Senna, Nelson Fittipaldi, Nelson Piquet, né? Agora na atualidade temos Hamilton. São pessoas que conseguem, por exemplo, a 300 km por hora frear aonde ele deve começar a frear o carro para que ele possa fazer uma curva 20. Então só pessoas que têm essa capacidade sinestésica conseguem fazer esse tipo. O Guga, por exemplo, jogador de tênis, né? Depois nós temos a condição existencial, né? A existencial que são aquelas pessoas que têm uma visão mais holística de tudo, né? Ela consegue compreender essa parte espiritual como ninguém, ela consegue ter essa visão holística sobre esse processo. Nós temos aí diversas pessoas, nós tivemos Mahatma Gandhi, nós tivemos Francisco Cândido Xavier, nós tivemos Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, não importa. São pessoas que têm uma magnitude muito grande através dessa existência, esse conhecimento espiritual que nos traz como que nós devemos seguir adiante. Tivemos aí o grande mestre Jesus, né, que trouxe a nós, e tantos outros, né? Não importa, Buda, tem o taoísmo, é uma condição existencial, ok? Também temos a parte lógica, é óbvio, né? São aí as pessoas que gostam de uma matemática, as pessoas que gostam de cálculos numéricos, gostam de interpretar como é que é o mundo físico através dos cálculos. Então são pessoas que têm uma capacidade muito grande de nos revelar através de cálculos toda essa condição onde nós chegamos hoje, com o mundo que nós temos, com a internet que nós temos até aqui. Vale através de todos esses cálculos. Um dos grandes pensadores que nós conhecemos é Albert Einstein. Legal? Então, com uma inteligência lógica, matemática. E aí eu reservei para as duas últimas, que é a oitava e a nona, que é inter ou intra, né? A oitava como interpessoal e a nona como intrapessoal. A interpessoal está relacionada a essa inteligência de se autoconhecer, conhecer como o ambiente e as circunstâncias têm influência sobre mim e como é que eu lido com toda essa situação que estou dentro de uma empresa, na minha escola, na minha faculdade, na minha religião, na minha casa, não importa. Como é que eu devolvo para o mundo essa interpretação que eu tenho? Então tem pessoas que se conhecem muito e sabem muito bem como se colocar diante dessa diversidade que existe no mundo. Em contrapartida, existe a intrapessoal, que também está relacionado ao conhecimento de como as pessoas se comportam individualmente, como elas se comportam em grupo, como elas se comportam ao meio à sociedade, como é que nós estamos inseridos em todo esse processo. E o interessante disso tudo que eu trouxe é porque a interpessoal e a intrapessoal, quando juntas, elas nos dão uma outra forma interessante, que é trazido por Daniel Goleman a respeito de inteligência emocional, né? E essa inteligência emocional, ela é uma das profissões que será muito utilizado e está sendo muito trabalhado no dia de hoje, mesmo dentro das grandes empresas com grandes nomes, já tem pensado muito nesse sentido. Que tipo de profissionais eu necessito ter do meu lado? Qual é o tipo de profissional que está crescendo nessas empresas que já captaram a ideia de que os seus times, as suas equipes de alta performance, que nós já falamos lá em outros vídeos, têm essa necessidade de ter inteligência emocional. Então fica aí, pessoal, as 9 inteligências múltiplas que nós, seres humanos, temos. Nós temos diversas falhas, nós temos diversos erros. Estamos aqui para entender, compreender, aprender e assim também passar a vocês como um aprendizado, beleza? Espero vocês num próximo vídeo para que possamos trazer coisas diferentes e novas para o seu aprendizado e a gente também aprender com vocês. Um forte abraço, até mais!